vez eu estava meio deprimido. Não estava meio não, eu estava inteiro deprimido. Foi no intervalo do primeiro para o último casamento. Porque eu espero que seja sempre o último, né? Então foi no intervalo do primeiro para o último casamento. Eu estava deprimido demais um dia, treinando na academia, e eu percebi como o karatê revoluciona as emoções da gente. E não é só a mente que envia informações para o corpo. A gente está acostumado com doenças psicossomáticas, não é isso? Porque nós sabemos que a mente influencia o corpo. O teu estado emocional vai te adoecer em alguns momentos, se você deixar. Mas não é só isso. É dialético aqui o processo. O corpo também envia informações para a tua mente. Então, se você ficar assim, obedecendo aos teus sentimentos, você vai prostrar a tua alma junto com o teu corpo. Mas se você expande o corpo, você manda uma outra informação para o teu cérebro, pela razão, para botar uma rédea nas tuas emoções, nos teus sentimentos, que te traem às vezes, e falar assim, apruma porque hoje tem trabalho. Apruma porque hoje é dia de sucesso. Mas apruma. Então agora eu peço que você faça assim, põe um pezinho do lado do outro. O seguinte exercício, você vai respirar, mas tenta não levantar o ombro assim. Não, é aqui, ó. E solta o ar. Vamos lá? Agora, para não ficar só eu pagando mico, todo mundo tem que pagar mico comigo, tá? Então vamos lá. Você vai levantar a mão assim na hora que estiver inspirando, ó. Aí. Ok? De novo, vamos lá? Agora, quando você for soltar o ar, contrai o bumbum, contrai o abdômen, contrai a perna ao mesmo tempo, a coxa. Contrai o bumbum, tudo assim. Vai ficar tudo travado, tá bom? Cuidado com acidentes de percurso. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vai. Inspirou. Soltou. Algumas pessoas, se fizerem esse exercício bem direitinho, fica tonto na terceira ou na quarta respiração. Ficou, né? Isso é normal. Tem que ir treinando. A respiração é tudo e a postura corporal, como o teu corpo obedecendo a tua razão, para botar rédea nos teus sentimentos. Porque a emoção te trai, sentimento é oscilante. Então você tem que ter princípio racional consolidado, firmeza, para poder não oscilar na vida. Ou ao menos oscilar menos, porque a gente é ser humano, não é máquina, né? Mais ou menos dá uma segurada para não deixar a peteca cair demais. Tá bom? Muito obrigado. Pode sentar. Bem, aqui eu tenho um pouquinho do que eu faço, ou do que eu já fiz na minha vida. Durante muitos anos eu atuei como pastor, como pároco de uma comunidade da igreja metodista. Não é propaganda, não. Mas assim, eu atuei muitos anos lá como pastor e, ao mesmo tempo, como professor universitário. Hoje em dia eu trabalho na finca, dou aula em 6 cursos lá, em especial no curso de medicina. E também dei aula por alguns anos já de karatê. Essa aqui é uma turma minha lá de Goiás. Eu morei 5 anos em Goiás e já consegui formar um faixa marrom. E agora, no final do ano, ele faz exame para preta e está tomando conta da academia. Nós temos cerca de 130 alunos lá e ficou para ele. Ele toma conta, ele está ganhando a vida dele, vai se formar em Direito e sustenta o curso dele, a vida dele com karatê. Um rapaz muito dedicado, é o Canedo, esse jovem aqui, ó, um orgulho para mim, uma pessoa, uma liderança muito humilde. Assim, eu tive lidar com a comunidade na formação de lideranças e lidar com karatecas tem uma diferença um pouco do dojo para uma comunidade, claro. Mas, querendo ou não, você sempre vai trabalhar com pessoas, vai se deparar com algo que é perigosíssimo na trajetória humana, a vaidade. A vaidade, ela vai te levar para a ruína, ou se você dominar, ela vai te permitir alcançar patamares fantásticos, mas tem que é um aspecto do nossa índole humana que é perigoso. E aqui, quando eu comecei a empreender, trabalhando com marketing de relacionamento. Bem, antes de nós falarmos especificamente sobre esse segredo, algo que eu considero o segredo daquele grande vendedor, dos bons vendedores de sucesso. Mas antes de falar disso, eu gostaria que você anotasse aí, ao menos 3 objetivos. 3 objetivos. Bem, nós começamos falando de motivo. O motivo, muitas vezes, não é o objetivo em si. Por exemplo,
Eu tenho alguns motivos na minha vida. Os meus motivos são os meus filhos. Os meus filhos. E também um motivo bem pessoal, que é a palavra liberdade. Eu amo essa palavra. Eu andei de skate a minha adolescência inteira, pegando brisa, né, da rua, experimentando tribos urbanas, aquele jeito de viver com as responsabilidades, com os zelos, com os cuidados, mas eu tinha uma liberdade e eu não abro mão disso. É meu motivo. Se existe um motivo para eu perseguir alguns objetivos financeiros, olha aí, se existe um motivo para eu perseguir alguns objetivos financeiros, a liberdade e os meus filhos. São meus motivos. Você tem motivos? Porque se você não tem motivos absolutos, esses motivos são os teus absolutos, tá? Fora Deus e religião. Isso aí, eu acredito, defendo muito que uma pessoa precisa ter esse centro da espiritualidade muito cultivado, trabalhado, cada um na sua comunidade, né? Com todo respeito à nossa diversidade religiosa. Mas a parte, tirando essa parte religiosa, falando da gente, enquanto seres humanos, você precisa ter motivos que são inegociáveis. Sabe por quê? Ninguém paga preço por aquilo que é negociável. Porque sucesso não é uma questão de sorte, mas de esforço contínuo na busca de alcançar seus objetivos. Bem, agora que eu tenho motivos, gostaria que você colocasse seus motivos aí, coloque também objetivos, que seja curto, médio, longo prazo, não dá para fazer, não temos tempo para um planejamento, né, pessoal longo aqui, mas alguma coisa que é claro para você. Eu quero a casa dos sonhos, eu não quero só aquela casa própria ou aquela casa não, a minha casa dos sonhos, eu quero essa casa. Eu ainda não tenho a minha dos meus sonhos, não. A minha tem mezanino, a gente entra aqui na porta, tem um tablado de madeira, tábua corrida lindo, tem uma tela plana aqui fantástica, eu olho para cima e vejo o mezanino lá com os quartos aqui embaixo. Nossa, ela está toda aqui, construidinha. Está lá, meu objetivo. Ok? É um carro, é pagar as faculdades dos meus filhos, ter uma estrutura para isso, para bancar Qual é o teu objetivo? Isso tem que estar claro. Então, o primeiro passo, empreender sem ter clareza dos teus objetivos, você não vai nem prestar atenção nas palestras aqui. Você não tem motivo para estar aqui. Se isso não está claro para você. Então, assim, quem tem isso claro, muito bom. Quem ainda não tem, passa a noite pensando, meu Deus, eu tenho alguma coisa na minha vida que eu não negocio, algum sonho que eu não negocio com ninguém, é inegociável. Porque para alcançar esse sonho, você vai estabelecer um plano. E esse plano é o teu projeto, que envolve vendas, que envolve empreendedorismo. E aí, quando você estiver lá no dia a dia, e estiver cansado, e estiver, fatigado com algumas coisas, aí você vai pensar e falar, rapaz, eu não vou abrir mão, porque eu sei onde eu quero chegar. Por isso que essa figura aqui, você tem que visualizar o castelo, quando estiver colocando cada tijolinho. Quando você estiver colocando aquele tijolinho, todo dia fazendo a mesma coisa, com alguma inovação, alguma criatividade, mas via de regra, aquilo que nós fazemos é disciplina e é maçante, é o cotidiano, e lá quando você estiver com as suas emoções lá embaixo, quando você acordar triste, quando você olhar para a cara de um, cara de outro, falar, meu Deus, hoje eu não quero falar com funcionário nenhum, não quero falar com membro da minha equipe, eu não quero conversar com ninguém, não dá, hoje eu estou... Quando você estiver pensando em desistir, o que vai te segurar, porque você pode estar pertinho do sucesso, aí desiste. O que vai te fazer assim, não desiste, é quando você olhar e falar assim, tá vendo esse tijolo? É o meu castelo. Aí chega alguém e fala assim, alguém da família, porque geralmente é alguém da família. A família é bênção de Deus. Mas geralmente alguém da família vai dizer assim, preocupado com você. Preocupado. E é sincero. Vai dizer, você não precisa passar por isso. Sai daí.
Faz logo o concurso. Negócio de empreendedorismo. Pelo amor de Deus, né? Aí vai, tal. Aí você vai olhar para a pessoa, porque olha só, toda hora botando tijolo. Aí você vai perguntar, você não está vendo o que eu estou fazendo? Ela falou, não, eu estou fazendo um castelo, só que você não sabe. O que vai te fazer perseverar é a clareza dos teus objetivos e metas. Se não, esqueça, vá ser empregado de alguém, porque todo empreendedor que eu conheci na minha vida, o camarada tinha uma certeza dos seus objetivos. E ele não falava assim, eu quero aquela casa do sonho. Ele falava assim, não, é minha, eu vou ter, eu sei. É minha. É uma questão de tempo, esforço, disciplina e trabalho. Já escreveram aí um pouquinho? Já? Muito bom. Vamos lá. Agora não basta ter claro quais são os teus sonhos. Tu tens que se comprometer com eles. E aí vem o dia a dia. É no dia a dia. Nós olhamos aquela coisa linda. Tem até um ditado, eu acho meio chulo, mas assim, vê minhas... Como é que é? Não é ver minhas cachaça, mas não vê os meus tombos, né? Já viu assim, ver as pingas que eu tomo, não ver os tombos que eu levo. E aí tem uns ditados assim, interessantes. E hoje eu li algo muito curioso. Eu estava pesquisando algumas imagens, que eu gosto de trabalhar muito com imagens que representam o que nós pensamos. E aí eu vi assim uma imagem de um samurai, um guerreiro. Aí estava escrito assim, as pessoas podem admirar o que você tem hoje, quem você é hoje, mas a maioria não pagaria o preço que você pagou para conquistar. Nós olhamos aquela bailarina dançando, aquela coisa exemplar, você fala, que coisa linda, nossa, nasceu com um dom. Olha o dom dela, está vendo isso aqui? É o dom. Ali, o Ayrton Senna se tornou o melhor piloto de chuva da história da Fórmula 1, porque quando ele era adolescente, ele sofreu um acidente com o kart dele num dia de corrida de chuva. Aí, daquele dia em diante, você acha que ele ficou com medinho da chuva? Não. Ele virou neurótico de chuva. Como assim? Era quase um toque, um transtorno obsessivo compulsivo. Choveu, mãe, estou no cartódromo. Mãe, estou no cartódromo. Chovia, ele ia para o cartódromo e pilotava, e começou a brincar, e começou a dominar. Aí depois que ele é lá tricampeão mundial, e era para ser heptacampeão mundial, até hoje eu perdi paixão por Fórmula 1 depois que ele se foi. Minha geração viu, né, a perda dele, misericórdia, ixi, eu nem pensar. Mas assim, chorei demais, era garoto, nossa, foi muito marcante. Mas eu me lembro assim, aí fala, nossa, ele tem um dom. Não! Ele desenvolveu o dom. Desenvolveu o dom. Está aqui, é no dia a dia, perseverando, quando dói. Porque os funcionários, via de regra, o que acontece? Eles, por mais que sejam extremamente comprometidos com a empresa, mas deu o horário, e ele vai para a casa dele, ele vai curtir a família dele, ou então vai fazer faculdade, se for um funcionário antenado. Ele vai já continuar estudando, vai fazer um curso lá, né, de day trade, né? Vai fazer cursos para poder empreender de alguma maneira. Mas ele está como funcionário, é uma etapa da vida dele, é um processo na vida dele. Mas ele está visionando, opa, eu quero umas coisas na minha vida. Mas mesmo assim, ele vai curtir para ele. E o empreendedor, quando fecha as portas, vai para casa preocupado muitas vezes. Como é que vai fazer amanhã? Qual a melhor estratégia para mudar o rumo da minha equipe? Como é que eu faço para chamar aquele rapaz, aquela moça que tem tanto talento, mas não se vê? Parece que fica se sabotando o tempo todo. Aí você fica pensando nos funcionários, na empresa e tal. E chega um momento que tem que desligar. Tem que conseguir apertar o power do telefone celular. Você tem que... Aí é outro processo, tá? Que não vou entrar aqui. Mas nós precisamos saber desligar para curtir um pouco da nossa vida privada, ok? Mas tem que se comprometer. Tem que se comprometer. Não adianta. E existem lei dos números.
Existe uma estatística. Cada negócio, hoje em dia, dificilmente um ramo de negócios hoje não tem uma estatística. Por exemplo, para cada 10 apresentações de produto, eu vou ter 2 sim e prováveis 3 daqui a pouco, outro dia, daqui um mês, daqui uma semana. Mas você tem uma lei dos números. Conheça a lei dos números do teu negócio, para que você não fique tão... o fardo do resultado pese nos teus ombros. Nossa, nós tivemos aqui 20 clientes que adentraram hoje aqui, mas somente 2 desses clientes realmente fecharam um negócio substancial. Aí alguém, nossa, está ruim. Peraí, qual é a estatística desse modelo de negócios que você está operando? Porque você pode estar dentro da estatística e fica melhorado com o resultado. O resultado vem como consequência do trabalho dentro da lei dos números de cada negócio. Agora, você pode inovar para melhorar a estatística, né? Melhorar a retenção, para melhorar algumas coisas no teu negócio. Mas foque no trabalho e o resultado virá. Com disciplina. Por isso que o primeiro inimigo que nós temos somos nós mesmos. Primeiro inimigo. E olha, independente de ser... Se alguém aqui precisa trabalhar o seu psicológico para aprender a desenvolver uma palavra, repete comigo assim, resiliência. Quantos já conheciam essa palavra? Ok. Resiliência, capacidade de suportar um relativo sofrimento no processo, no caminho, mas visando o objetivo. Essa capacidade de suportar a dor, o relativo sofrimento ali que o teu sonho te impõe no processo de construção do teu sonho, chama resiliência. Aguenta a pancada, assimila. Esse processo a gente aprende muito com arte marcial. Quem quiser desenvolver isso, precisar desenvolver isso, conselho que eu dou, vá fazer judô, karatê, muay thai, jiu-jitsu, vai fazer alguma arte marcial, que seja 3 horas por semana, independente da academia, eu não vou entrar no mérito. Por que eu estou falando isso? É melhor que terapia, muitas vezes, tá? Sem retirar o mérito de grandes terapeutas, psicólogos que nós conhecemos aqui da cidade. Não é essa a questão. Mas, se você precisa desenvolver isso, faça arte marcial. Faça. Você aprende a encarar seus medos, você aprende a olhar para o oponente com todo respeito, cumprimentar e começar uma luta com respeito, mas você enfrenta seus medos, uma série de questões, além de toda a filosofia marcial, que é a base de livros como Sun Tzu, Arte da Guerra, dentre outros livros, ok? Que são técnicas, são filosofias próprias para o mundo dos negócios, tá bom? Então, aprenda a vencer o primeiro inimigo. Quem é o maior inimigo que nós temos? É você, sou eu. Foi difícil para mim ouvir isso. Ler isso foi difícil. Porque a minha mentalidade, gente, eu fui criado para ser empregado. E eu dou glória a Deus pelos meus pais, meu pai, minha mãe, mas eu fui criado para ser empregado. Ninguém me ensinou a ser empreendedor, não. Eu fui criado para ser ou funcionário de igreja, ou de universidade, ou funcionário público. Funcionário de alguém. Funcionário realizador, mas funcionário. Porque a segurança batia na minha porta. Você tem que buscar segurança, meu filho. Tem que buscar... Minha mãe é contadora. Grande contadora. E contador ama a questão da segurança. Ela cutucava, falava, não, você tem que buscar segurança. Eu tinha dificuldades em me pensar como empreendedor. Quando eu comecei a ler realmente, há alguns anos, literatura sobre empreendedorismo, e comecei a ousar com alguns negócios, foi que eu percebi que eu era a maior causa do meu fracasso. Ou nós temos essa humildade para admitir os nossos erros e perceber quando nós erramos, ou nós não vamos mudar a nossa mentalidade. E quem não muda a mente, não muda resultado. Pare de se sabotar. Parece meio clichê, mas fala para o teu amigo aí, cutuca ele e fala assim, para de se sabotar, filho de Deus. Fala aí. Fala para ela assim, para de sabotar.
Perguntei para um aluno uma vez assim, ele estava com uma nota que não era muito boa, digamos assim. Aí eu cheguei para ele na universidade e perguntei, o que está entre você e o 10? Aí ele começou a dar umas desculpas, e para cada desculpa que ele dava, eu ia junto com ele num processo de parto de ideias, né? Um processo de pergunta e resposta. Eu fui mostrando para ele, ajudando ele a enxergar que todas as desculpas que ele deu, nada mais eram do que realmente desculpas. A mente dele estava travando ele. No final, ele percebeu que quem estava entre ele e o 10 era a mente dele. Ele estava se sabotando. Da mesma forma como nós, muitas vezes, nos sabotamos. Certa vez, eu vou indicar para vocês um livro fantástico daqui a pouco. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas, para parar de se sabotar, nós precisamos o quê? Buscar sempre o aperfeiçoamento como pessoa. O ser vem antes do ter. Não adianta. Eu vou contar para vocês o que aconteceu com o Domini. Quem lembra do Domini, o BBB? O ex-paquera da Sabrina, tal. Então, o Domini, goiano, ganhou o quê? 1 milhão, não foi? Aí tira os impostos e tal. Deve ter dado uns 700 mil reais. 700 mil reais. Aí ele conta a história dele, né? Morando em Goiânia há algum tempo, a gente participou de algumas palestras do Domini. E o Domini contou a história dele, ele falou como que ele ganhou aquele dinheiro e perdeu rapidamente. Sabe por que ele perdeu? Porque ele não tinha uma mente preparada para ter dinheiro. Não tinha. Uma pessoa, gente, pega um camarada, tem um livro do Robert Kiyosaki chamado Pai Rico, Pai Pobre, alguém já ouviu falar? É um clássico, tem que ler. Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Lá, o Domini, ele percebeu o seguinte, que a pessoa que não tem uma mente preparada para lidar com o dinheiro, essa pessoa vai perder tudo que tem e vai voltar a ser funcionário. Agora, você pega uma pessoa com mentalidade empreendedora, dá 10 mil reais na mão dele e volta daqui 6 meses. Volta daqui 6 meses, dá 10 mil reais na mão de alguém que sabe trabalhar, que tem mentalidade empreendedora e que não tem medo da disciplina, do foco e do trabalho constante, até ter resultado. Coloca dinheiro na mão dessa pessoa. 10 mil reais e volta daqui um tempo. Basicamente ele vai pensar, como é que eu faço para transformar 10 mil reais em 100 mil reais? Enquanto que quem não tem mentalidade de empreendedor vai pensar assim, o que eu estou precisando comprar mesmo? Acho que aquela calça, aquela rasteirinha, agora eu compro. Vou comprar kimono novo, né? Vou inventar alguma coisa para comprar. Enquanto que o outro, em termos bem sintéticos, vai pensar, como transformar 10 mil em 100 mil? Mentalidade. Nós precisamos melhorar a nossa visão de mundo, para termos uma capacidade de ter atitudes e investimentos que nos tragam um retorno maior. E quanto maior o teu conhecimento, maior a tua capacidade de enxergar as coisas. Por isso que quem é empreendedor tem hora que não consegue mais dialogar com alguns amigos antigos. Já encontrou um amigo de antigamente? Aí ele vai puxar papo. E aí você está numa vibe de empreendedorismo, você está mudando a tua mente. Você está lendo livros novos, você está entrando em contato com empresários. E essa pessoa vem conversar com você, ela começa, ó dia, ó vida. Rapaz, tem hora que fala assim, eita nós, né? Então, tu tem algum assunto bacana para conversar? Ou tu vai continuar reclamando da vida? Tu tens alguma coisa assim que me faça crescer hoje para me dizer? Porque tu até agora você só reclamou, meu amigo. A tua mente está com... Você tem hábitos mentais, que é uma maneira de pensar, e hábitos mesmo, assim, exteriores, o que nós fazemos no dia a dia. A pessoa está condicionada a reclamar e não enxerga as possibilidades, porque está perdendo muita energia reclamando. O Domini hoje desenvolve negócios, ele já está com mais de
Deve estar com rendimentos acima de 60 mil reais por mês. PSA igual a R. Quem já ouviu falar disso aí? Levanta a mão. Já, né? Legal. PSA igual a R. Pensamentos geram sentimentos. E os sentimentos vão determinar as tuas ações, os teus hábitos cotidianos. Né? Os teus hábitos. E são os teus hábitos, é a tua ação que vai gerar resultado para você. É claro, num primeiro momento, por exemplo, a pessoa está aprendendo a ter uma postura, uma mentalidade empreendedora. Então, eles já disseram para ele, você precisa ler no mínimo 15 minutos todos os dias de uma literatura positiva, de um livro de autoajuda, de uma literatura que fale sobre negócios. Você precisa acessar, ao menos uma vez por dia, lá na manhã. Quem gosta de fazer suas preces, faça. Acordou de manhã, cedo. Acordou de manhã, fez a sua higiene pessoal, fez suas preces, leu seus textos sagrados, o qual que seja, puxou. Literatura positiva. Gente, sabe quantas pessoas, qual é o percentual de pessoas que é empreendedora, que tem mentalidade empreendedora? Quem sabe dessa estatística? 5%. 5% das pessoas somente tem uma mentalidade ou uma vibe, assim, um desejo de empreender, algo que está um pouco nato, mas tem que desenvolver. Sempre temos que desenvolver. Mas a pessoa tem um desejo. 5%. 95% das pessoas não tem uma propensão, não quer dizer que não possa desenvolver, mas não tem uma propensão ao empreendedorismo. Precisa se libertar ainda. Sabe o que acontece? Se você tem mentalidade empreendedora, você vai se relacionar com 95% dos teus amigos, das pessoas que estão do teu lado, que não pensam como você. Então esteja preparado para esse tipo de bombardeio do teu otimismo. O teu otimismo no teu negócio, quando você sonha, quando você planeja. Se prepare para isso, porque isso vai influenciar lá no teu contato com o cliente. No teu contato. Tem dia que eu preciso conversar com os meus prospectos, apresentar, né, os negócios e tudo mais, e aí rapaz, hoje eu não estou, peraí, como é que eu estou? O meu nível de crença no meu negócio, o meu nível de crença em mim mesmo, o meu nível de crença no produto que eu estou apresentando, qual é o meu nível de crença? Peraí, eu não vou chegar lá assim, e aí? Bom, né? Legal, né? É tão legal isso aqui. Faz bem para você. Não tem como. Poder de convencimento. Não tem poder de convencimento nenhum. Começa lá atrás, começa na tua mente. Você pode ter a técnica mais mirabolante e usar todos os gatilhos mentais do planeta. Tem uma coisa que tem a ver com a sinergia, com algo que acontece naquele momento, que você encontra a pessoa. Se a tua mente não está blindada, meu amigo, a possibilidade de você não fechar negócio é muito grande. A não ser que a pessoa seja aquela, tão decidida quanto você, que já saiu de casa, eu quero aquele negócio, pode ser o vendedor mais tosco do planeta, eu preciso disso. Tem hora que você tenta falar assim, meu filho, para de falar, eu já quero. Quem já fez isso uma vez? Você foi lá, filho, eu já entendi, eu já sei, saí de casa, eu quero isso, tá bom? Não precisa gastar a lábia. Eu quero isso. Ok? Mas não é toda vez que um cliente entra, ou que você aborda um cliente, uma pessoa, um prospecto dessa forma. Tá certo? Mas o Segredo da Mente Milionária, ele conta uma história muito bacana, muito interessante. Havia uma senhora, presta atenção, hein? Isso aqui, ó, são arquivos mentais. Arquivos mentais. É uma forma bem interessante de explicar um pouco da nossa subjetividade. Ele estava consultando, fazendo um trabalho de atendimento, consultoria, de coach, com uma moça, com uma senhora, uma empresária, que ela chegou para ele e contou um pouquinho da história dela. Ela falou, olha, eu sou alguém que ganha dinheiro numa velocidade assustadora. Eu ganho muito dinheiro, muito. Aí contou um pouco da vida dela. Só que ela falou o seguinte, que chega um determinado momento da história, do caminho, que ela perde todo o dinheiro dela. Ela volta a patamares
e ficou numa gangorra. A vida dela era uma gangorra financeira. Alguém já viveu esse trem? Eu já vivi. E estou numa batalha para não viver mais. Porque sempre você tem que, o tempo inteiro, rever seus arquivos mentais. Aí, ela vivia numa gangorra. Aí ele falou para ela assim, conte-me quais as experiências que você teve com dinheiro na sua infância. Olha isso. Aí ela falou, não lembro, assim. Ela ele foi ajudando, perguntando daqui de lá. Ela falou, eu me lembro de uma experiência que marcou muito a minha vida. Aí ele, o que foi? Ela falou, além de ficar ouvindo na igreja o tempo todo que o dinheiro é a raiz de todos os males, e associar ganho, lucro com pecado, tá? Isso é um problema. Porque o problema necessariamente, até mesmo do ponto de vista teológico, né? Não é o dinheiro em si. É porque ele potencializa o que nós somos. Se o cara é podre por dentro, arrogante, até não sei o que, ele vai virar aquele trem, né? O dinheiro vai potencializar o caráter do elemento lá. Agora, voltando, ela falou assim, teve uma experiência do meu pai com a minha mãe, o dia da morte do meu pai. Ele falou, como assim? Papai e mamãe, estávamos num restaurante, eu, papai e mamãe e nossos irmãos, meus irmãos, e papai discutia com a mamãe acerca de quê? Qual era o tema da discussão na hora do jantar? Dinheiro. Ei, trem. O pai dela, como consequência daquela discussão, depois do jantar, passou mal e morreu. Gravou um arquivo mental lá. Dinheiro, ela não pensou isso na hora, ela era guria, ela era criança. Ela não fez esse... Olha como a mente funciona, viu, gente? Tem que entender isso. Ela não fez uma associação na hora. Tá vendo? O dinheiro é ruim porque o papai morreu. Ela não fez isso. O cérebro dela recebeu essa informação da seguinte maneira: dinheiro causa dor. Dinheiro causa dor. Depois que ela descobriu isso num processo terapêutico, ela começou a realmente perceber que quando ela estava no topo, ganhou dinheiro que só, ela percebeu que ela começava a ter algumas atitudes infantis com o dinheiro. Ela falou assim, meu Deus, como é que eu perdi aquela negociação? Eu já estudei tanto isso. E aí ela percebeu que o cérebro dela sabotava. Então nós temos, via de regra, mecanismos de autossabotagem. Na família, nas emoções, relacionamento marido e mulher, relacionamento marido, mulher, porque agora tem vários relacionamentos. Relacionamento de toda sorte e negócios. Nós nos sabotamos. Nós nos sabotamos e a gente não percebe. Esse é o perigo. É muito fino isso. Então tem que ter um mecanismo que aí vamos para a filosofia. Conhece-te a ti mesmo. Faça esse exercício de autoanálise todos os dias. Se perceba. Perceba por que você tomou determinadas decisões. Por que brotam sentimentos em você. Por que eu estou com esse sentimento? Por que eu estou inseguro diante de um membro da minha equipe que agora está se despontando, é um líder que está aparecendo? Por que eu tenho que ficar inseguro diante dessa liderança que está aparecendo? Eu tenho que pisar nele? Ou tenho que estimular esse potencial de liderança ainda mais? Por que eu estou inseguro? O que está acontecendo comigo? Qual a raiz dessas inseguranças que me impedem de tratar o outro ser humano com toda a cordialidade? Tem que ter esse processo para alcançarmos resultados melhores. E aí vem, qual o maior segredo do sucesso em vendas? Gente, a maior carência do mercado de trabalho hoje se chama inteligência emocional. A maior carência do mercado de trabalho. Eu tenho alguns anos, dá uns 14 anos dando aula no ensino superior, e ensino superior é formação profissional. E trabalhando em algumas faculdades. Gente, quantas vezes a pessoa ela é muito inteligente. Uma pessoa que você lê um livro, rápido que ela faz síntese do livro. Então a questão da teoria, porque como é que você forma um bom profissional? É o chá, conhecimentos, habilidades e atitudes. Conhecimento, repete comigo, chá,
conhecimentos, habilidades, atitudes. Conhecimento. Se a pessoa pode desenvolver isso com muita leitura e tal, ótimo. Precisa de conhecimento teórico, digamos assim, né? Muito, é importante. Conhecimento prático, habilidades, coisas mais práticas do dia a dia. Tem que desenvolver? Sim, qualquer profissional. Você tem que saber fazer as coisas. Agora, quando você não tem atitudes compatíveis com o teu lugar, com o teu ofício, com o teu trabalho, gente, não tem como. Dificílimo. Eu prefiro alguém com carência teórica, carência prática, mas que respeita o ser humano, do que alguém que acha que sabe tudo, e depois eu vou ter trabalho com essa pessoa porque ela é uma maçã podre no meio da minha equipe. Ela atrapalha, ela compromete todo o meu clima organizacional. Nós precisamos de um clima organizacional, de produtividade, uma vibe, uma energia de produtividade, de otimismo e de alegria no trabalho. Professor, mas a gente não é sempre assim. É verdade, é verdade. Então chega lá, chama um brother, desabafa, mas não deixa os teus problemas serem aquilo que vão te atrapalhar a conquistar teu sonho. Lembra do teu sonho? Lembra do sonho que é inegociável? Até mesmo um bom cliente vai compreender você num dia que você estiver mais abatido por algum motivo A, B ou C, mas se a tua cordialidade é um hábito, o teu problema não vai impedir você de ser cordial.